Sejam todos muito bem-vindos ao Seminário Saúde Mental e Dependência Química de Crianças e Adolescentes. Nós destacamos e agradecemos a presença do desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e da Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nesse ato também representando o presidente do Tribunal e o Instituto Paulista de Magistrados. Dr. Daniel Isler, juiz da Coordenadoria da Infância e da Juventude, nesse ato representando o Corregedor-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, primeiro vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados, representando o presidente da APAMAGES. Dr. Lélio Ferraz de Siqueira Neto, promotor de Justiça do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Dr. Flávio Fraceto, coordenador do Núcleo da Infância e Juventude da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, neste ato representando a Defensora-Geral. Doutora Tânia Cristina Messias Rocha, coordenadora de Ação Social da Secretaria de Estado de Assistência e Desenvolvimento Social, neste ato representando o secretário. Doutora Roberta Densa, da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção São Paulo, representando o seu presidente. E doutora Mainã Romero Antunes de Carvalho, coordenadora representando a Pastoral da Criança. Nós anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Bom dia a todos, a todas, meus companheiros desta mesa estendida, amigos, amigas, senhores juízes, juízas, todos os técnicos aqui presentes. É uma alegria imensa para nós, da Coordenadoria da Infância e da Juventude, nós vermos tanta gente interessada nesse tema, que é um dos temas realmente importantes para as nossas crianças e para os nossos jovens. Todo o Brasil agora volta-se de uma maneira mais concreta para as questões, principalmente de dependência química. O próprio CNJ nos incumbiu a Coordenadoria de São Paulo, para que organizássemos para o Brasil inteirinho uma campanha voltada notadamente para o crack, né? Uma luta do Brasil inteiro em relação ao crack, que está matando nossas crianças, os nossos jovens. É evidente que as questões de saúde mental, elas vão muito mais além do que isto, mas é necessário que sociedade civil, todos os poderes estejam ligados, unidos, para que nós possamos cumprir a nossa missão, cada um na sua área, nossa missão que é nada mais, nada menos que trazer um pouco, ao menos, de felicidade para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Dou, portanto, como aberto este nosso encontro e desejo que ele seja de total proveito para todos nós. E eu não posso deixar de agradecer a todos aqueles que efetivamente montaram esse encontro. Todos os nossos funcionários, os que estão colaborando hoje e que estão colaborando já há diversos dias, os funcionários da coordenadoria e todos os juízes que cercam o coordenador, né? Nós temos vários juízes que estão nos auxiliando nessa tarefa de coordenar a infância e juventude no Tribunal de Justiça. E, notadamente, eu homenageio a todos na pessoa do juiz Daniel Isler, que vem levando esse assunto já há muito tempo, provocando encontros realmente muito importantes. Então, bom dia a todos, a todas, e desejo um bom trabalho para todos nós. Muito obrigado.
Nós anunciamos a palavra do excelentíssimo desembargador Roque Antônio Mesquita de Oliveira, primeiro vice-presidente da Associação Paulista de Magistrados. Bom dia a todos e a todas. Em nome do desembargador Malheiros, eu cumprimento todos os integrantes aqui desta mesa, diretor dos trabalhos. Eu queria, em nome da Associação Paulista de Magistrados, dizer que esse trabalho é extremamente importante para a formação das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Estava conversando com o doutor Daniel há pouco e lembramos que foi lá na Associação Paulista de Magistrados que surgiu a ideia, que germinou naquelas conversas, e hoje a gente vê esse trabalho intenso com um público enorme, que lotando praticamente todas as acomodações aqui desta sala maravilhosa. E a APAMAGE está muito orgulhosa de estar aqui também, prestando o seu apoio institucional, com a sua presença aqui, inclusive. Então, saúdo também os colegas que estão nos assistindo aqui pela internet. A APAMAGE, então, se disponibiliza a fazer esse trabalho de grande repercussão social, como não podia deixar de ser. E eu, particularmente, quero deixar aqui registrada a importância desse trabalho. Eu espero, sinceramente, desembargador Malheiros, que este trabalho consiga sensibilizar ainda mais a nossa cúpula dirigente, não só do Tribunal de Justiça, como também do Poder Executivo, do Poder Legislativo Estadual, para que a infância e a adolescência não fiquem numa posição um tanto quanto desprezada, digamos assim. É claro que na nossa sociedade nós temos valores que necessitam de atenção, mas a maior atenção que pode ser dada é para a criança, para o adolescente, porque eles é que serão os futuros dirigentes da pátria, da nação. Então precisamos mudar este modo de encarar as coisas. No próprio âmbito aqui do nosso trabalho no Poder Judiciário, eu agora estou completando mais uns 2 meses, completo 34 anos de magistratura de carreira, vejo que as coisas ainda não mudaram tanto desde o primeiro dia do meu exercício. Precisamos mudar esse foco, precisamos dar mais atenção, mais valor para a infância e a adolescência. O juiz da infância e adolescência, penso eu, falando em meu nome pessoal, não pode ficar só acumulando esse trabalho com outras atividades, como crime, como júri, etc. A infância e a juventude, a infância e a adolescência tem que ser um trabalho específico, único, cercado de todo o apoio, de toda a estrutura. E são eventos como esse que nós estamos participando, que com certeza irão sensibilizar os nossos dirigentes para que possam dar ainda mais atenção a esse trabalho. Muito obrigado, agradeço a presença de todos também, e fica aqui a APAMAGE sempre à disposição para colaborar com este evento e com os futuros eventos. Muito obrigado, um bom dia a todos, um bom evento. Nós destacamos e agradecemos a presença do Dr. Eduardo Rezende Melo, membro da Coordenadoria da Infância e Juventude e ex-presidente da Associação Brasileira de Juízes e Promotores da Infância e Juventude. Da doutora Maria de Fátima Pereira da Costa e Silva, juíza de Direito, nesse ato representa o Departamento de Execuções da Infância e Juventude, e dos juízes da Coordenadoria, Dr. Edson Kinashi e Dr. Paulo Fadigas. Retoma a palavra o excelentíssimo desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Enfim, agora só para agradecer mesmo a presença de todos, a toda a colaboração que nós recebemos da APAMAGE, é verdade mesmo, esta ideia de nós começarmos a trabalhar com saúde mental, surgiu na APAMAGE, né? A APAMAGE, preocupada com as questões envolvendo saúde mental, ela nos provocou e começamos a trabalhar juntos. Então, Roque, obrigado por tudo que a APAMAGE tem feito por nós e também, né,
em relação a este evento, essa transmissão para todos os juízes da infância e juventude de todo o Estado é algo muito importante que nós não teríamos a menor condição, né, de realizar sem o apoio concreto da APAMAGES, que tanto tem feito, né, não só para a magistratura de São Paulo, mas para a própria sociedade. Muito obrigado. E devolvo, então, agora a palavra para o nosso mestre de cerimônias. Senhoras e senhores, nós daremos início, então, ao ciclo de seminários. Nós convidamos para a primeira palestra o Dr. Lélio Ferraz de Siqueira Neto, promotor de justiça do Centro de Apoio Operacional às Promotorias de Justiça, que palestrará sobre o tema O Estatuto da Criança e do Adolescente e a Saúde Mental e Dependência Química de Crianças e Adolescentes. Dr. Lélio. Muito bom dia a todos. Doutor Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça de São Paulo. Nossas homenagens fraternas, sinceras, de sempre, de admiração e respeito. Dr. Roque Antônio Mesquita de Oliveira. É muito importante a gente ver essa questão da iniciativa da APAMAGES. Tenho falado muito isso com o Daniel a respeito dessa iniciativa, também da minha associação, na divulgação para os colegas, né? A importância dessa participação de uma associação de classe, contribuindo para a qualificação profissional dos juízes, e eu espero também na minha associação com os promotores. Então eu fico realmente embevecido dessa iniciativa, dessa postura do senhor, ter colocado essa questão das varas especiais, né? Da questão da especialização da vara, da qualificação da vara, né? Que quem trabalha na infância e juventude, todo mundo aqui conhece o trabalho que é feito, da importância que isso tem para que se qualifique o trabalho, o serviço. Para o doutor Roberto agora, né, na questão de como estruturar todos os serviços adequadamente, né? A defensoria com o papel dela, o Flávio está aqui, sempre muito combativo e muito amigo e muito leal, né? Assim, o Eduardo, meu amigo, né? Meu amigão, meu juiz até hoje. Né? E para mim é um prazer estar com vocês aqui. Espero não ser muito cansativo. Minha fala vai ser uma fala mais propositiva, com um trabalho que a gente já tinha um pouquinho em São Caetano. O Edu, claro, continua brilhantemente fazendo isso, e pela BMP, né? Associação Brasileira dos Magistrados, Defensores e Promotores da Infância e Juventude, né? Capitaneou esse trabalho via a BMP, e hoje tem uma repercussão nacional de fluxos operacionais. Então, o que eu vou falar é mais ou menos o que a gente vem pensando aqui há muito tempo, né? E a gente fica feliz que hoje o Dr. Malheiros traga essa questão, o Daniel também, muito intensamente, a público, para a gente poder discutir isso, porque essa é uma questão que fica na invisibilidade. Se você puder passar para a gente aí, por favor. A ideia é falar um pouquinho da saúde mental no foco de como a gente atua, né? Uma coisa meio propositiva. Então eu não quero provocar ninguém, né? Mas eu quero fazer algumas considerações de como o trabalho é feito. A gente realmente, para pensar junto se o trabalho está sendo bem feito ou não, né? Isso envolve saúde, educação, justiça e educação, assistência social, todos os atores das polícias, todos os atores que integram esse sistema de garantias, né? A gente tem isso assim, internamente discuto isso com a coordenadoria, com o núcleo da Defensoria Pública, com o Flávio. Então a gente tem que repensar isso. Inclusive o dia 25, né, Flávio? Eu vou estar lá falando algo parecido, né, na escola, que é uma iniciativa fantástica da Defensoria também, que a gente realmente tem que louvar. E vamos lá, para aí, tem meus tempos aqui, estou de olho aqui. Pode passar, por favor. Bom, um pouquinho sobre as responsabilidades e desafios. Está muito ruim o som aqui para vocês ou não? Tá bom? Tá bom? Está muito ruim? A caixa de retorno aqui está ruim? Está baixo? Melhorou agora? Tá bom, tá bom. Então, pode falar também. Bom, como a gente trabalha a questão da responsabilidade dissociada do contexto social. Por quê, gente? A gente trabalha na educação, na saúde mental de criança e adolescente. Como é que a gente vai trabalhar sem saber o que está acontecendo com o destinatário? Então, a gente encaminha para o médico, encaminha para o serviço social, encaminha para o fórum. Como é que isso é feito? Qual o contexto social que isso traz junto dele? Como é que você faz uma intervenção desse porte, que a saúde mental tem vários fatores desencadeadores, e a drogadição muito mais, sem ter noção da nossa responsabilidade,
né? E como ele se envolve nesse contexto social daquele usuário, daquela família, né? Então, para a gente possa pensar um pouco isso, né? Uma questão e aí entra a questão de corresponsabilização, né? Do indivíduo, da família, da comunidade, as políticas públicas, de atendimento e articulação das políticas públicas, a gente vai falar um pouquinho mais à frente sobre isso. E a gente tem uma proposta de um olhar diferenciado para como a gente avalia essas questões, né? Por favor, pode passar. Bom, a doença mental e o uso de drogas e suas consequências para criança e adolescente. Bom, isso aqui eu vou falar o óbvio, todo mundo sabe disso, né? A questão da crise na relação com a família. Toda família com drogadição, você sabe. E começa um problema em casa, vai, não volta, sai de noite, permanece, e aí tem casos que furta a casa inteira, e mexe com a irmã, e mexe com o vizinho, e apanha da rua. Quantos casos chega pra gente? O moleque que levou um maior pau na rua, apanhou de todo mundo, porque ele furta o vizinho, ele furta o portão do outro vizinho, ele furta o varal da vizinha, o botijão de gás. É o dia a dia da gente, então, é o dia a dia nosso, né? Então, como é que isso impacta a relação? Aquela mãe que não aguenta mais, olha, doutor, eu fui no AA, eu fui no NA, eu fui no C, eu não aguento mais, o moleque não tem jeito. Como é que a gente trata com isso, né? Então, a crise que isso fica na relação dos filhos, né? Aquele irmão que, olha, tenho 5 filhos, mas esse me dá um problema e olha, um já saiu de casa, o outro falou que não vai estudar de jeito nenhum perto da onde tem a boca de fumo lá do irmão dele. Então, isso é nosso dia a dia, gente, tá? Agressividade, crime, envolvimento, situação de rua, tráfico, doenças, evasão escolar, enfim. A questão também da rejeição, né? Como é que a sociedade trabalha isso? Não, vamos colocar de fora. Em drogadição, vamos lá passar lá, dar gás de todo mundo, vamos tirar da frente, né? Os nossos colegas às vezes tiveram uma experiência interessante na Cracolândia, né? Eles foram lá assim, descaracterizados, promotores de justiça, num dia, que não é um dia único, claro, mas é um dia simbólico, né? Passou o pessoal lá, tinha um evento na Sala de São Paulo, passou lá, acho que foi a PM, gás de pimenta em todo mundo, pancada em todo mundo, para todo mundo sair do lugar. Estavam 2 promotores lá, vendo, junto com o pessoal da ONG que está prestando serviço para a SMARTS. Então, assim, a gente tem uma ideia realmente de higienizar, sem o cuidado. Então, por quê? Porque tem a questão da rejeição, né? Porque é o diferente, é o feio, dá trabalho. Né? Então, assim, a questão dos moradores de rua, na Zona Norte, lá, que mataram, né, 6 moradores de rua. Por quê? Dá problema, ninguém faz, não acontece nada, não tem lugar para ficar, não tem política clara de situação de rua. Acontece. Mataram 6 pessoas de rua. Semana passada, todo mundo ficou sabendo disso. Então, por quê? Por conta da rejeição, do desconhecimento e a questão de culpabilizar. Né? Esse moleque é um sem vergonha. Esse menino não sei o quê. Essa família não sei o quê. Então, como a gente tem dificuldade de lidar com o assunto, a gente acaba culpabilizando. Então, é um cuidado que a gente tem que ter. Né? Por favor, pode passar. Bom, repercussão social, que a gente vê. O uso, desde a infância, não adianta a gente ter uma mística, não, só adolescente que usa. Não, gente. Tem criança com 9 anos, com 8 anos. Tem uma pesquisa que, assim, em 92, a pesquisa indicou que o uso de substância entorpecente começava com 13 anos. Em 97 já era 11 anos. Eu não tenho a pesquisa atual. Isso em 97, há 13 anos. Então, pra vocês terem uma ideia, começava a média com 11 anos. Alguns casos como criança. Então, a gente tem que ter essa questão de como abordar a situação na escola, no sistema de saúde, como identificar isso em alguns sistemas que são as portas de entrada. Né? Porque a gente chegar lá no fórum, no tutelar, já está a porta estourada. Né? Nós temos que potencializar a porta de entrada para a gente antecipar a intervenção da maneira mais protetiva, mais que possa fundamentar uma ação inicial e não só quando a coisa já estiver mais ou menos degringolada. Bom, a demanda de serviços especializados é evidente, saúde, assistência, tratamento específico ou contenção, muitas vezes é necessária, né? Os envolvidos têm os seus direitos também, as suas famílias, para não ficar a questão só da responsabilização. Né? Então, não, a família tem que fazer tratamento, a família tem que ir, tem que aderir. Aí você fala assim, então, a gente tem tratamento para essa família? Tem, sim senhora, a senhora vai, tem um tratamento para a senhora a cada 15 dias, quarta-feira, às 2 da tarde. No lugar que é a 12 quilômetros da casa dela. Quem que pode ir, gente? Isso é não oferecer serviço. Isso é não oferecer serviço. Então a gente tem que ter essa clareza de como a gente também acaba responsabilizando. Mas a mãe não foi. Não foi por quê? E mais à frente eu vou falar um pouquinho dessa questão dos planos de ação que a gente acaba montando e acabam sendo um plano para o técnico e não para a parte. Né?
E a questão também, aí entra a questão do suporte. Como é que você dá um suporte para essa família superar a situação e compartilhar as responsabilidades? Por favor, pode passar. Bom, risco de dificuldades. Nessa situação de rua, drogadição, doença mental, que é hoje uma situação penosa, porque essa questão fica na invisibilidade. Criança, adolescente com problema mental tem que estar no surto. Se não tiver no surto, não tem encaminhamento. Ou então é o contrário, é a patologização. Tem escolas que crianças, com 40% de crianças que tomam remédio, gente. Então assim, não, moleque, não, isso aqui é TDAH, esse é hiperativo, vamos dar uma ritalinazinha para ele dar uma acalmada. A gente não sabe, mas assim, nos abrigos, isso aí também a gente tem que ter no acolhimento institucional, né? Tem que ter uma atenção, porque tem aqueles moleques que são os mais ativos. O que acontece? Encaminha para o psiquiatra, passa o remedinho, o famoso sossega-leão, dá aquela acalmada, todo mundo fica bem, tranquilo. A gente fala, não, foi lá no abrigo, tá tudo certo. O moleque tá dopado, pô. Né? Então, tem os dois contrapontos, né? Ou a invisibilidade só na crise, ou então o excesso de medicalização dessas situações, de maneira, assim, eu faço aí uma provocação só da saúde mesmo, né? Como a gente vai lidar com isso? Não tem local adequado, que a gente está, tudo bem, tem alguns de São Paulo, tem o Cratode, tem os CAPs AD. Agora, nós temos no estado, que se eu não me engano, 52 CAPs AD. Acho que o número é esse. Se foi esse. Absolutamente insuficiente. Estava anteontem à noite em Mogi, numa audiência pública, dessa matéria. Né? A região de lá, que tem, de Mogi das Cruzes, 1.200.000 habitantes, primeiro CAPS ano passado. Como é que pode? Isso porque o prefeito é uma pessoa que está pensando, tentando. Esse Secretaria da Saúde também está agora investindo por conta eu acho que tem um gargalo político aí, né, e técnico também, dessa questão de um confronto entre uma política antimanicomial total, né, com a qual eu concordo, da lei, né, a lei 10.016, e uma questão também da necessidade de intervenção médica. Então, um corta o dinheiro do outro, um poda o outro, né, e quem sofre? A criança e o adolescente. Então, a invisibilidade da situação é uma questão muito complicada. Né? Dados específicos não existem. Eu desafio aqui quem tiver dados específicos sobre isso. Não existe. A dificuldade em avaliar fatores, se é familiar, individual, biológico, porque não tem esse trabalho de pesquisa. Acho que começou, mas a discussão está entrando agora num crescente, né? Mas não existe essa avaliação concreta. Um trabalho entre setores assim, que trabalham, saúde, educação, assistência, polícia, habitação. Como é que você pode dar um direito, se a pessoa, oferecer um serviço, se essa pessoa não tem a condição mínima de transporte ou de habitação? Inclusive, é uma coisa que é muito simbólica de um colega nosso, que ele trabalhava na saúde de São Paulo, o menino estava na fila de transplante de pulmão, acho que era de pulmão, não era de fígado, acho que era de fígado. Acho que era fígado. E o menino morava num córrego. O médico ou excluiu, isso é fato, ou excluiu por quê? Como ele morava do lado de um córrego, ele não ia ter condição de ter uma evolução adequada da adaptação do transplante. Então, ele simplesmente foi excluído da lista do transplante. Então, assim, essa é uma visão que tem por conta da negação do direito à habitação. Então, é um direito que nega um direito à vida. Tá? Então a gente tem que ter essa atenção também para quem que vai atuar conosco. É assistência, é habitação, geração de renda, é segurança, é saúde, é educação. Se a gente não tiver tudo integrado, a coisa não vai se desenvolver. Por favor, para passar. Bom, uma outra questão é mudar os paradigmas de trabalho nosso. É uma questão que eu acho que a gente tem que repensar, que o Eduardo tem um trabalho muito bom em São Caetano sobre isso, né? Tem que começar a repensar os paradigmas nossos de intervenção, né? A falta de profundidade da gente, a coordenação das ações, como é que você avalia e intervém, os momentos, né? Porque fica o foco só no usuário. Então o menino é o foco, a família é o foco, né? Então é um foco completamente deslocado do contexto dele, né? Como é que os serviços não se conversam. A gente tem um caso lá em São Caetano, não sei se o Edu lembra, que
Ele identificou num caso que chegou para a gente, como é que foi mesmo, Edu? O cadastro do pronto-socorro não conversava, não tinha relação com o cadastro do hospital, que era no mesmo lugar. Então o menino passava pelo PS e pelo hospital e um não sabia da informação do outro. No mesmo lugar. No mesmo lugar. Entendeu? Então, assim, isso é um exemplo, assim, mas é bem simbólico de como isso assim mesmo. Vocês imaginam o resto. Tá? Vocês imaginam o resto. Né? Então, essa questão de como se conversar. Né? Uma ênfase enorme em como responsabilização. Né? Então, tem gente que eu ouço, colegas meus, inclusive também colegas das áreas, né? Assim, não, eu entendo esse moleque, ele precisava ser realmente tratado. Eu falei, calma, entendendo como se fosse um caso. Como assim? Não, mas precisava conter o menino, pô. Como é que ele vai fazer? Então, o único recurso que ele pensa é o recurso da internação. Ele não pensa em articular a rede, ele não pensa, com todo respeito, a gente fala. Né? Então, assim, esse olhar que a gente tem que também poder trazer e questionar. Vamos lá, por favor, não vai dar tempo. Quais os valores que estão em foco, gente? Na nossa abordagem, né? É uma demanda nossa como técnico ou demanda dele como usuário? Como é que a gente vai olhar para isso? Né? E com a intervenção equivocada ou sobreposta, né, ou um vácuo de intervenção, gera uma negação de direito enorme para aquele que está sendo, que é o nosso assistido, que é a nossa pessoa que a gente está cuidando dele, né, no bom sentido, não cuidar no sentido de ser o bonzinho, né, mas de empoderá-lo, de ter condição, de ter autonomia, de ele ter condição, daquela família ter condição de trabalhar, se desenvolver. Né? De poder avaliar quais são os fundamentos da nossa intervenção, por que a gente está intervindo. Né? Se a gente está trazendo uma coisa que é uma questão realmente de respeito àquela família, a potencialidade daquela família, do que ela pode se desenvolver, ou é simplesmente uma intervenção ou bondoso, ou generoso, ou assim se chama, ou sabe tudo, é uma expressão meio vulgar, mas... Né, que vai cuidar ou ajudar aquela família. Né? Então a gente tem que ter essa questão e só vai reforçar o fator que desencadeia aquela problemática, que é justamente a falta de autonomia daquela família. Compulsorização, papel dos agentes de justiça, vamos lá, por favor. Aqui são os dados que a gente vai passar em ordem, pode passar também. Tá? Na infância, a gente trabalha alguns eixos, né? Defesa, atendimento e responsabilização. Pode passar, por favor. Só para a gente poder ter essa clareza dos eixos nossos de trabalho. Na defesa, para garantir direito. Tutelar, a vara da infância, o MP, a defensoria, o centro de defesa, como a gente tem que trabalhar nessa questão da defesa dos direitos da criança e adolescente. Pode passar. Né? O atendimento, que é o outro eixo de trabalho. Né? Acesso a políticas públicas, sociais. Né? Como é que os serviços são prestados, os cuidados, a proteção. Quem que faz isso? Isso tem que ser definido, né? Cada um desses direitos que estão aí, alguém tem que assumir isso aí. Tem que ter papéis definidos, clareza dos papéis. Tá? E quem são os atores? Né? Políticas públicas, sociais, saúde, educação, assistência, trabalho, fundação, cultura, habitação, que eu não pus aí. Né? As entidades, as ONGs, pode passar, por favor. E também a responsabilização. Né? Quem vai responsabilizar o autor desse ato, que violou direito, mas também tem direitos. Quem vai proteger a sociedade, que valores estão ali para a gente poder discutir, para a gente poder reafirmar, né? A delegacia, a vara, o MP, a defensoria, enfim. Vamos lá, por favor. Aí, tudo isso a gente fala por quê? Para a questão da atuação, bastante já, em rede. Né? E como a gente define isso? Como é que a gente vai fazer essa intervenção? Qual a primazia de intervenção que a gente vai ter? Como é que a gente vai intervir? Definir isso. A gente tem que ter essa clareza de como vai intervir. Né? E isso a partir dos fluxos, né? De uma estratégia de intervenção construída como? Coletivamente. Né? Não dá para ser o técnico que vai entrar na intervenção, eu sei qual o programa para aquela família, vai ser esse programa. Né? O que é isso, gente? A gente tem que trabalho, o promotor, ou o juiz, ou o defensor, ou o advogado, não fala assim, olha, eu sei o melhor. Calma. Isso é um trabalho para a academia. Aqui não, trabalhando concreto. Tá? Buscando o quê? A compreensão do sentido e objetivo que sejam comuns, né, na atuação em rede, onde um pode complementar a atuação do outro. Né? O que a gente está buscando, quais os responsáveis, quais os serviços,
com o acompanhamento do tipo de suporte. Por favor, vai passar. Daí, por quê? O risco da intervenção. Se ela for equivocada, né, ela vai revitimizar, ela vai vitimizar secundariamente aquela família, aquele menino, né, se houver uma desarticulação, o quê? Não intervenção, ineficiência, evasão, doença, morte, exclusão. Por favor, pode passar. Ou seja, é uma responsabilidade de todos. Da família, de cuidar, da atenção, evitar a estigmatização dessa família, trabalhar a questão da rigidez familiar, que muitas vezes a família não sabe trabalhar, essa família tem um conflito interno, que a gente tem que ter esse cuidado de lidar com isso, senão a gente não vai conseguir superar aquela situação. Né? O do Estado, o serviço ao usuário, a família, a capacitação, a justiça e as polícias, também de qualificação nossa, da nossa capacitação, da interação dos atores, enfim, por favor. Vai passar. Bom, daí voltando um trabalho que é a questão dos paradigmas que nós cristalizamos na nossa atuação. Né? Como a gente muda de um foco no negativo, para o trabalho da BMP, a gente tem essa questão, para o foco do positivo, o foco da violação para o foco da garantia. Né? Mudar o foco no nosso trabalho, de pensar só fragilidade e falta, para pensar o quê? Interesse em solução e os conflitos olhados como algo para ser superado. Não ter medo de olhar para o conflito. O conflito é simplesmente significa, ele está demonstrando que algo tem que ser modificado. Então, não olhar o conflito como algo negativo, e sim olhar para o futuro, né? Algo que seja transformador. Então, é essa questão da superação. Né? Uma intervenção técnica para solucionar o problema, não, só isso. Mas uma intervenção técnica para qualificar os vínculos, qualificar as pessoas, as relações, para o quê? Para dar poder para essa família, para dar poder para esse menino, para ele poder sair daquela situação, ele poder superar aquela situação. Então, mudar o foco. Né? De um plano imposto de cima para baixo, né, que muita gente acaba, como técnico como da justiça, ou como técnico, falando, não, o plano é esse. Né? Uma construção coletiva. De uma visão da família nuclear, uma família extensa, né, de como a gente pode acessar outros familiares, que a gente fazia em São Caetano bastante, né, como outros suportes, cada um com uma pequena parte, fazendo um trabalho adequado de essa articulação, esse suporte pode vir para auxiliar toda a família. Então você pega um tio que tem dinheiro, e não quer nem saber daquela família de pé rapado lá, mas ele vai dar uma contribuição. Aquela tia que é professora pode ajudar em outra coisa. Então não fica carregado em uma pessoa só. É um trabalho dá muita consequência. Aliás, está aí o Eduardo também, é intenso esse trabalho, só que é um trabalho que tem eficiência, né? É um trabalho que tem substância, e tem compromisso, porque ele tem concretude, gente. Né? Concretude, a gente lida com concreto. As pessoas que estão lá, elas sabem o que estão fazendo, e é um trabalho que tem que ser monitorado, por isso que é um trabalho difícil de ser feito. Né? E eu sei que com a exiguidade de técnicos que vocês têm, é um trabalho realmente complicado, é uma demanda enorme que vocês têm como técnicos, muitas vezes, para trabalhar. Mas é um objetivo a ser buscado, tanto nesse trabalho, que é um trabalho que a gente propõe que seja um trabalho mais intenso, mas também na qualificação e, inclusive, numérica de vocês, aqui, que a gente sabe que é uma demanda que existe. Por favor. De um plano individual para uma exigência coletiva, né? Como a gente trabalha para potencializar essas referências que a gente tem, né? Que são reais, que são concretas, estou falando na questão da concretude, né? De um plano avaliado para fragilidade, de um plano avaliado na potência da família. A intervenção por meio só de programas, e uma outra intervenção que foque na questão local, na questão da comunidade. Que aquela comunidade, aquele local, aquela família extensa traz de potência para a gente poder trabalhar. Por favor, pode passar. De crianças como pacientes, para atores do processo, né? Sujeitos de direito. A criança com sofrimento mental, gente, seja na drogadição ou no sofrimento mental, ela sofre. O adolescente também. Então ele tem direito a participar de um processo que é dele. É dele, ele é sujeito de direito também por isso. Não é só que está na lei, lá no ECA, porque é dele, ele é sujeito porque é ele que está sendo cuidado, é ele que está com a questão, é dele, interna dele, é um respeito à pessoa. Né? Do modelo decisório, imposto, né? Heterônomo, que a gente trabalha muito com isso, para o modelo que foque a autonomia daquela família, uma construção comum. Uma avaliação, quando a gente reavalia o problema, a gente fala, não, a família não aderiu ao tratamento, aquela mãe não foi ao tratamento, o menino não foi ao tratamento, então o foco quem que é? É nele. E o meu trabalho?
Não pode ser questionado como promotor, como juiz, como técnico? Então a gente mudar o foco para reavaliar o nosso plano. Antes de culpabilizar a família, vamos pensar se o nosso plano se ninguém cumpre o nosso plano, alguma coisa está errada. Pode ser que o nosso plano não esteja adequado. Então é uma questão também de pensar esse viés. É uma postura só de cuidado, orientação para facilitador. A gente tem que mudar a questão do expert, do grande gênio, para um facilitador, um encaminhador de soluções, de contatos, né? Abrindo novas possibilidades, que eu acho que é uma grande questão do nosso trabalho como operador do sistema de garantia de direito. Uma postura resistente e standardizada, né? Uma postura mais flexível, que é justamente o que vai exigir da gente. Se a gente não tiver flexibilidade, não adianta, o nosso trabalho vai continuar do mesmo jeito daqui a 100 anos. Né? Então a gente tem que ter essa questão da flexibilidade como um norte para nós. O atendimento segmentado para uma postura mais global, mais holística e articulada. Para a gente ficar realmente olhando, não, esse serviço não vai dar certo. A gente vai continuar enxugando gelo, vão continuar crianças morrendo, PPCAM vai estar bombando com as crianças lá, ameaçadas de morte, entendeu? E que isso é uma realidade. Né? Não, ele não adere ao programa. Por quê? A gente tem uma visão desse tamanho, gente. E eu faço uma autocrítica aqui enorme. Né? Bom, enfim, por favor. Bom, quais os desafios nossos que eu imagino para um atendimento integral, flexível e que pense a fortaleza dessas pessoas, dessas famílias? Apoio às referências familiares dessa família. Quais são as suas referências? A gente tem que ir fundo nisso. Né? Como é que a gente avalia e reforça as potências dessa família, para que ela tenha autonomia. A gente tem uma atuação que carregue nessa atuação nossa, e também nas políticas públicas, uma política pública que busca a autonomia das famílias, né? Que busca a independência das famílias. Né? Não que cria uma coisa assistencialista de gente que está ali, né? O gadinho ali que vem comer na mão da gente. Né? Como é que a gente trabalha com as diversas áreas, médica, social, como os planos focados em intervenção e não em tratamentozinhos isolados que acabam não tendo eficiência, a gente acaba, volto nesse ponto de novo, a gente culpabiliza a família e o usuário. Né? E o respeito à diversidade. A gente acaba tem que ter esse horário de diversidade, porque a gente não sabe trabalhar. Né? Por favor, pode passar. Bom, algumas sugestões, quando a gente foi num evento lá em... Vocês ficaram sabendo, não sei se a Ana ficou sabendo, né? Que a Elizabeth brigou comigo, lá em Rio Preto, né? Eu não falei para a Deide, não, né? Que ela falou que está querendo dar aula para o serviço social. Não quero dar aula para ninguém, mas eu quero poder questionar o que eu acho que está errado. Né? Ela brigou comigo de novo, mas como ela briga comigo, né? Pô, eu posso querer questionar o trabalho de vocês. Como eu também, ela falou, tentação civil pública, MP não é tentação civil pública. Eu falei, tem motivo, vamos explicar por que não. Vamos conversar todo mundo junto. Né? Então, algumas sugestões, por favor. Né? Vamos pensar mais nas forças, né? E potência das famílias. Vamos ter plano para a crise. É um trabalho que o Eduardo propôs uma vez numa questão de crianças autistas que eu achei fantástico. Né? Não tem plano para a crise, gente. Chegou na crise aí, o que acontece? A gente faz o quê? Não aderir ao tratamento. Vamos entrar com uma responsabilização por meio, essa mãe descumpriu o 129 do ECA. Então vamos entrar com uma infração administrativa. Ela não vai pagar a multa, vai chegar no tribunal, o tribunal vai falar, pô, mas a mãe não tem condição de pagar a multa mesmo. É o que acontece. Então, como é que é o plano nosso para a situação de crise, gente? Né? Como trabalhar com a rede comunitária de apoio. Tem uma comunidade lá, gente. Tem muita gente se articulando lá, ajudando, sempre tem. Sempre existe, sempre vai existir. Né? E como a gente vai ter uma revisão desses planos periódica para poder ser efetivo. Estou acabando, gente. Por favor. Bom, para a situação de crise tem que conhecer o histórico da família, outras causas, parceiros, equipamentos, uma visão positiva, respostas distintas e uma clareza quanto aos papéis. Tem que ter clareza dos papéis. Qual é o papel da justiça, da polícia, da defensoria, do MP, do técnico, do psicólogo, da ciência social. Todo mundo tem clareza qual é o teu papel. Quando ficar um achando que faz o papel do outro, gente, não vai dar certo nada. Eu tenho clareza sobre isso, pelo menos. Por favor, pode passar. Só vou aqui fechar um finalzinho aqui. Tudo que a gente falou, eu acho que está muito bem representado houve uma reunião, né, do Fórum Nacional de Saúde Mental, Infanto Juvenil. E eles têm alguns resultados. Eu vou trazer para vocês os resultados só para a gente poder pensar se o que a gente está falando aqui não bate com o que o pessoal também pensou lá. Por favor, pode passar. Primeiro eixo, pressuposto ético e político.
cautela contra os sentimentos de pânico. Ou seja, gente, não, a drogadição é o fim do mundo, é o fim do mundo, é o fim do mundo. Meu, isso a gente lembra. Isso aí é o fim do mundo para quê? Isso justifica políticas de intervenção fortes. Então, toque de recolher, internação por qualquer motivo. Então, vamos cautelar os sentimentos da questão do pânico com drogadição. Tem que ser cuidada, tratada. Agora, esses exageros que a gente acaba vendo, acabam levando para exageros do outro lado e direitos violados. Como é que trabalha com políticas setoriais? Ele trabalha com a intersetorialidade, integralidade e corresponsabilidade. Protagonismo às crianças e adolescentes. Registro das diferentes estratégias de ação para quê? Para sistematizar a política pública. Isso é uma sugestão de intervenção do próprio Fórum Nacional de Saúde Mental Infanto Juvenil. Vamos passar, por favor. Recomendações dele. Despatologizar o consumo de droga. Não ir direto para, não, droga é saúde mental porque tem problema de transtorno mental. Não, você pode ter outra intervenção social, ambulatorial. Mas não, vai para internação. Então, chegou o moleque lá, internação sem ordem médica, inclusive, hein, gente? Olha aqui. Manda internação médica sem ordem médica. Que para mim é um contrassenso do tamanho do mundo. Mas isso existe. Tá, vocês sabem disso. Né? Atenção, essa prescrição de medicamentos, que a gente falou antes. Outra recomendação. Responsabilização dos sujeitos. A clínica ampliada, gente. Quem está da saúde sabe disso. Como é que a gente vai fazer esse conceito, esse valor, que hoje é só técnico, efetivo? Como é que a gente trabalhar a clínica ampliada? O que é a clínica ampliada da gente da saúde? Quem tiver da saúde aqui, me responda depois. Entendeu? Como é que a gente vai trabalhar a clínica ampliada? Que é um valor importantíssimo nessa solução. Tá? Qual a responsabilidade dos gestores de saúde nas 3 esferas? A esfera, assim, não, como eu te falei para vocês antes. O federal corta, o estadual briga, o municipal fica sem nada. Como é que vai trabalhar desse jeito, gente? Um fala mal do outro, fala, não, esse é excessivamente manicomial. Esse é anti-manicomial ao extremo. E um fica brigando com o outro e o usuário fica desassistido. Né? Família e escola, pode passar, por favor. O segundo eixo é a rede ampliada. Né? Alguns pressupostos que ele fala para poder pensar na rede ampliada. Serviços carentes, um vazio assistencial, articulação não existe com as demais redes, equipamentos, educação assistencial, blá, 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 blá. Não, muita gente que trabalha nessa área desconhece a diretriz da saúde mental. Tá? Trabalhar melhor o acolhimento dessas famílias, e estratégias multissetoriais de aproximação do usuário. Ele é o protagonista, gente. A linguagem tem que ser dele. Se a gente não tiver condição de se aproximar dele, qualquer tipo de intervenção vai ser ineficiente. Por favor. Recomendações. Atendimento intersetorial, ações macrosetoriais, de gestão de política, né, da justiça também, nossa também, e em nível local, né, em serviços e ações territoriais, locais. É o princípio do SUAS. A questão da territorialização. Se a gente não tiver isso, e é a única chance de trabalho hoje em dia, gente, é regionalizar e territorializar, por conta das referências que estão lá. Porque assim, não, o governo tem que dar tudo tem que ser feito por todo mundo. Não vai dar. Se a gente não trabalhar com a referência territorial, local, a gente não vai conseguir avançar. Bom, o serviço de saúde mental, articular com a rede de cuidado, respeito a cada território, pode passar. Né? Acolher o discurso do jovem, né? Evitar as soluções prontas, aumentar o vínculo, a adesão, ver que a questão da internação desnecessária, né? E pensar a internação preferencialmente no hospital geral, porque é uma intervenção breve e curta, né? E é para ser pelo menos. Né? Equipe de profissionais para implementar a rede de saúde mental, a prevenção criativa e inovadora. Não adianta a gente trabalhar com inovação e criatividade aqui. Eu sei que a gente tem uma dificuldade enorme, mas eu aprendi isso muito com o Eduardo. Como é que você inova na atuação sua? A gente ficar no batidão. O Flávio fala uma coisa boa, né, Flávio? Se você aprender a trocar fralda errado, você vai trocar fralda errada o resto da vida. Não adianta você trocar 1000 fraldas. É sempre errado. Esses exemplos eu achei fantástico. Né? Eu faço 15 anos. Mas 15 anos é errado, meu. Não tem jeito. Não é porque você faz muito tempo, você faz bem feito. Vamos lá. Está acabando, viu, gente? E a questão final, as ações educativas, interlocução permanente. E aqui eu faço uma provocação, a gente poder se unir para pensar realmente num fórum estadual de saúde mental. Está faltando demais um fórum estadual. Tem o fórum nacional, tem o fórum municipal, tinha, está desarticulado.
Agora, tem que ter o fórum estadual. Se a gente não tiver essa articulação estadual, a gente não vai conseguir avançar na saúde mental. É a minha ideia. A questão da sistematização lá do plano operativo, a rede pública com as unidades de saúde, o atendimento para o CAPS e o atendimento continuado depois que o menino deixar a unidade. Tá? Bom, gente, acho que fechou. Fechou. Bom, obrigado, eu falei demais um pouquinho para vocês, mas eu agradeço a oportunidade de vocês e a todos, esse staff todo aqui. Tenho certeza que a reunião foi proveitosa e vai ser muito melhor pelos outros que vão falar. Obrigado. Senhoras e senhores, nós aproveitamos para convidar a todos a participarem do primeiro seminário internacional Drogas Inalantes, Impacto junto a Crianças e Adolescentes, cuja realização é do Conselho Municipal de Políticas Públicas de Drogas e Álcool de São Paulo, da Coordenadoria de Atenção às Drogas da cidade de São Paulo e da Secretaria Municipal de Participação e Parceria, SMPP. O evento será dia 25 de maio de 2010, no auditório da AASP, a Associação dos Advogados de São Paulo, na rua Álvares Penteado, 151, Bela Vista, São Paulo. A abertura está prevista para as 8h30 da manhã também. Então, dia 25, 8h30, no auditório da AASP. Senhoras e senhores, nós convidamos para proferir a sua palestra a doutora Luizemir Volney Carvalho Lago, psiquiatra e presidente do Conselho Estadual sobre Drogas de São Paulo, que neste ato representa o secretário estadual de Saúde. A palestra tem como tema os recursos para o atendimento à dependência química no SUS de São Paulo. Bom dia a todos e todas. Em primeiro lugar, eu queria cumprimentar o Dr. Malheiros, Dr. Daniel, porque eu entendo que esse momento ele é um marco, acho que histórico, para nós da saúde. E aí eu queria que o pessoal da saúde levantasse a mão, porque vocês sabem como é importante estar participando aqui deste momento. Então, a saúde agradece penhoradamente a todos vocês e a necessidade e a visão que vocês tiveram de trazer para o debate, trazer para integrar. Eu acho que vocês estão fazendo aquilo que precisa ser feito na rede. Essa grande articulação entre saúde, assistência social, todos os recursos da comunidade, como bem falou o Dr. Lélio aqui, que eu falei para ele que ele roubou a minha fala. Eu acho que eu só vou deixar a primeira parte e vou ficar falando em cima do que ele falou, porque ele realmente foi brilhante na fala dele, porque tanto ele abordou as questões da justiça, as necessidades, e parece que a gente se parece demais, viu? A gente é muito igual, né? Cada um para dentro, só que a saúde acaba sofrendo alguns impactos aí que a gente às vezes não tem como resolver mesmo. Mas eu queria dizer que isso é muito bom para nós, é muito bem-vindo e para mim é um prazer estar aqui. E aí, quando eu vou começar a falar para vocês, podia passar o primeiro? Eu vou tentar não cansar muito, até porque ele já trouxe muita coisa, mas assim, a necessidade desse trabalho e que a saúde mental, de fato, tenha um pouco mais de visibilidade. Na verdade, não é só no Brasil, mas essa é uma questão mundial. A saúde mental, ela não tem prioridade. Não é prioridade nem no Brasil, nem no mundo. Algumas coisas eu vou tentar trazer para demonstrar isso para vocês. E quem diz isso não sou eu. Eu tratei de trazer o que a Organização Mundial de Saúde fala, porque uma coisa é a doutora Luizemir, da Secretaria de Estado da Saúde, está falando aqui. Outra coisa é que o mundo diz. O que a Organização Mundial de Saúde fala? Um pouco de como a saúde mental, e em especial a criança e a adolescente, não são valorizados. Então, este é um marco institucional. Queria até grifar isto e nós precisamos recuperar isso. São Paulo, ele costuma dar uns passos antes de muita gente. Nós já estamos no século XXI e eu, pelo menos, nunca tinha participado de um evento desse. Daqui a pouco eu me aposento. Então, acho que isso é muito importante, esse passo está sendo dado e para nós é fundamental. Próximo, por favor. Tomara que vocês vejam aí. Então, vejam, na década de 90, nós tivemos uma reforma de Estado. E essa foi uma reforma de Estado geral. Não é só uma reforma aqui
em termos de saúde, né? E isso aconteceu em todo o mundo ocidental. As propostas de mudança de atenção à saúde não ocorreram só no Brasil. É uma questão mundial e, inclusive, a Organização Pan-Americana de Saúde mostra isso em 90, numa Carta de Caracas. Próximo, por favor. Então, a OMS diz em 98, eu acho que isso é importante citar para vocês, uma coisa que você, desculpa chamar de você, mas você é mais novo do que eu e eu não tenho muita formalidade. Então, desculpa. Aí. Então, os hospitais continuam a consumir a maior fatia de recursos de saúde, às vezes às expensas dos demais recursos. Então, vai tudo para o hospital, não sobra grana para fazer nada na rede básica, não sobra nada para fazer na atenção básica, não sobra nada para especializações, tudo fica concentrado no hospital. Uma outra coisa é que a experiência dos últimos 20 anos mostra que a governança foi também colocado aqui. É uma questão de gestão também. É um fator decisivo para assegurar a implementação das metas dos cuidados primários em saúde. E uma outra coisa que era proposta lá em 90, a ampla diminuição dos grandes hospitais de saúde mental é uma evidência da atitude mais humana para os pacientes aliada aos novos fármacos que agem no cérebro. Também trazido aí pelo nosso querido Dr. Lelo. O abuso de substâncias psicoativas e do álcool estão aumentando os problemas de saúde mental em muitos países. A OMS está trabalhando para impedir este aumento, bem como incluindo políticas de tratamento e reabilitação para os problemas de álcool e drogas. Gente, isso foi dito em 90, pela Organização Mundial de Saúde. Próximo. Né? E aí eu fiz questão de trazer uma citação de um psiquiatra alemão, que alguns de vocês talvez conheçam, que é o Karl Jaspers. Ele era um fenomenologista, e ele dizia o seguinte, né? A internação se faz, né, geralmente contra a vontade dos enfermos, e por isso o psiquiatra chega de uma forma também diferente dos outros médicos. Ou seja, a gente chega praticamente com aquela injeção para dar o sossega-leão e nada de contato. E é engraçado, a nossa proposta é mudar isso, porque o psiquiatra é muito higienista, ele olha para o paciente, ele não vai lá, ele não toca, é proibido tocar, é proibido conversar com aquele paciente, né? Então a gente fica numa posição muito higienista e já vem lá com uma arma na mão. Antigamente, com a questão da camisa de força, aquela coisa toda. E um outro detalhe, ele falava lá em 1946, olhe bem, na vida livre, a gente tem que considerar, antes de tudo, o perigo de suicídio e a periculosidade do doente, né? E pelas condições do lar, da possibilidade de atenção. Isso vai depender da decisão se o enfermo fica ou se deve ser levado a um manicômio. E se este manicômio é apropriado para ele, se ele é um manicômio aberto ou um lugar fechado. Olha quando isso era dito. Ninguém considera, e até hoje a gente ainda tem pessoas internadas e pessoas que precisam sair dos hospitais e ter uma vida de cidadania e fora da hospitalização. Próximo, por favor. Então, repetindo, a saúde mental não tem a mesma importância da saúde física. Dos 450 milhões de pessoas que sofrem transtornos mentais e comportamentais, apenas uma pequena parcela tem acesso à saúde. E nos países em desenvolvimento, que ainda estamos entre eles, o transtorno mental é deixado a sua próprio cargo, carregar essa carga como puderem. Sejam as depressões, esquizofrenia, o abuso de substância. Então, a pessoa fica só para isso, porque a gente realmente não tem todo um esquema bem articulado e com serviços próprios para fazer isso. Próximo, por favor. Bom, no mundo, a carga das doenças mentais é de 12%, né? E menos de 1% são os recursos orçamentários destinados a tratar das cargas da doença mental. Então, estou situando que isso é mundial, isso não é a questão do Brasil, e a gente precisa mudar isso, né? Eu acredito que a gente possa. Eu acho que até hoje a gente entrou nessa regrinha aí que eu estou dizendo para vocês, né? Mais de 40% dos países carecem de política de saúde mental e mais de 30% não tem programa na esfera de saúde mental, né? E aí eu grifei, mais de 90% dos países não tem política de saúde mental para criança e para adolescente. Isto é grave, porque bem foi colocado aqui no começo,
que as crianças e adolescentes serão os adultos de amanhã, estarão comandando, serão os homens de amanhã, as mulheres de amanhã, e a gente não tem política de saúde mental em 90% dos países para criança e adolescente. Próximo. Então, a orientação da OMS para o governo é que os governos têm tanta responsabilidade de cuidar da saúde mental quanto da saúde física. Que os asilos para doentes mentais, onde existam, sejam fechados e substituídos pelo cuidado na comunidade, pelo cuidado fora, porque as pessoas que estão fora são mais preservadas. Isso eu trabalho com a população de rua e eu digo para vocês, trabalhar com população de rua é mais gratificante porque eles são mais preservados do que os pacientes que estão no Juqueri. Isso eu garanto para vocês na minha prática clínica, que deixar o paciente lá totalmente, eles são embotados, eles não têm vivacidade. E o morador de rua é esquizofrênico, mas é diferente do esquizofrênico do hospital. O usuário de droga da rua é diferente daquele que vai e volta, é totalmente diferente. É preciso acabar com a ideia de deter pessoas com transtornos mentais e comportamentais em instituições psiquiátricas com foro de prisão. Isso acontece muito. A pessoa é encaminhada para nós, para que elas sejam presas dentro do hospital psiquiátrico. E a gente não tem garantia nenhuma hoje ainda de que a gente possa manter uma pessoa em condição de prisão dentro do hospital psiquiátrico. Nós não garantimos, ela vai sair a hora que ela quiser. Isso já faz parte da nossa dinâmica. Não tem cela forte, não tem nada. Que bom, né? Acabou aquilo. Então, a gente precisa acabar com essa história, isso já é dito pela OMS para todos nós. Próximo. E essa orientação que vem e que a gente trabalha com isso na maioria dos serviços, que ainda precisam de capacitação. Então, o impacto dos transtornos mentais vai acontecer na família, no indivíduo e na própria sociedade. Porque isso tudo está envolvido nessas questões de saúde mental. A gente não sofre sozinho. O doente mental vai afetar tudo isso. Ele traz transtorno para si, não só para si, para a família e para a sociedade onde está inserido. Próximo. E aí, uma coisa chata, mas a gente precisa falar disso também para vocês, que a gente tem que calcular sim. O gestor tem que saber disso e nós no Brasil não temos esses dados. Não tem, e a gente precisa começar a fazer isso e desenvolver pesquisas. Nós não temos. Vocês me perguntarem isso, eu não sei. Então, só estou dizendo que é regra que nós, no Brasil, temos que seguir. E aí, quando a gente tem os 3 entes federativos, cabe ao Ministério da Saúde trabalhar e não brigar. Cabe ao Ministério da Saúde diagnosticar conosco, do Estado, com os municípios, fazer levantamentos e, por exemplo, ter isso aí. A gente precisa saber qual é o AVAI, que é o ano de vida ajustado por incapacidade. A gente precisa saber qual é isso, qual é o nosso índice aqui no Brasil, que é a soma de anos de vida perdido, quanto os anos de vida por incapacidade. A gente tem que fazer essa soma. Né? Eu preciso saber no Brasil qual é o meu, qual é o nosso. Eu não sei. Se vocês perguntarem no Ministério, ninguém vai saber dizer isso. E nós não sabemos também. Mas nós precisamos implementar isso e eu espero que a gente possa tentar fazer isso, começar a fazer isso aqui no estado de São Paulo. Próximo. E aí, que não está muito, a gente precisa lembrar que os transtornos mentais e neurológicos representam 10,5% do total dos avais, essa porcentagem aí, perdido em virtude de todas as doenças e lesões mentais. Sejam demência, esquizofrenia, drogadição, 10,5%. Né? E as estimativas para o ano 2000, isso foi em 90, seria de 12,3%. O que a gente fez para reduzir isso? Né? Mantivemos, né? Tomamos algumas posturas sim, eu acho que o governo do Brasil tomou algumas posturas e nós já temos uma mudança da lógica de atendimento em saúde, que eu acho que é isso que a gente precisa deixar claro aqui, do porquê das mudanças, embora não tenhamos dados. A gente segue, mas a gente não tem um levantamento desses dados. Próximo. Bom, então o custo dos transtornos mentais, ali nos Estados Unidos, 2,5% do PIB dos Estados Unidos, as doenças mentais custam lá. Na Holanda, 23,2%, no Reino Unido, 22%. Só pensando que aqui no Reino Unido, dos pacientes internados, hein? Olha quanto custa a internação. 22% de um PIB de um país. Isso é um absurdo. Isso não existe. Então eu trouxe para dar noção para vocês do que acontece.
Próximo. Bom, e aí, uma outra coisa que foi trazida foi o impacto na qualidade de vida, né? E esse impacto, qual é o problema da saúde mental? O problema da saúde mental que é um impacto negativo e sustentado. Ele não é um impacto só na hora da doença, é durante a vida inteira. A pessoa que tem um problema mental, ele tem uma qualidade de vida baixa, mesmo depois da recuperação. Imagine um adolescente que vai internado, que não tem política de atendimento para esse adolescente, de fato. O que acontece com a vida, a qualidade de vida desse adolescente? É da Fundação Casa para a penitenciária e acabou. Nós não temos perspectivas de esperança para um adolescente que vai parar na Fundação Casa, né? E os indivíduos que vivem em hospitais psiquiátricos, ainda mais baixa ainda essa qualidade de vida por conta do estigma que eles têm. Não adianta, eles não se reabilitam mais. Uma vez carimbado, acabou, né? E uma outra coisa que baixa muito a qualidade de vida das pessoas em geral, e em especial o nosso campo, é o não atendimento das necessidades sociais, né? E também de funcionamento básico, de não poder funcionar. E eu vou mostrar quais são os transtornos mais prevalentes, a gente fica pensando, que é isso? Próximo. Bom, na carga geral das doenças no mundo, a questão da dependência do uso de drogas varia de 0,4% a 4%, né? E em 2000 foi 0,25% para cocaína e heroína e 5 milhões no mundo são usuários de droga injetável. Agora aí vem, eu não entrei em detalhe, mas aí todo o problema com HIV, todos os problemas que a gente tem decorrentes aí do uso de droga injetável. Por outros transtornos mentais, a gente tem que a esquizofrenia representa 1/3 dos casos na população geral, né? Com uma carga geral de doença de 0,4%. O AVAI é 1,1 e 2,8 da incapacidade por ano por incapacidade. Tá? Então, o AVAI 1 por 1 e o outro 2,8%. Próximo. Bom, vejam, nós não estamos aqui inclusos na prevalência de transtorno na infância e de adolescente, mas eu trouxe de outros países, porque nós nem chegamos a quantificar isso. Então, eu acho que a gente vai ter que fazer, na minha opinião, nós temos que caminhar para ter esse diagnóstico. Então, na Alemanha, entre 12 e 15 anos, a prevalência é de 20,7%. Na Espanha, na faixa etária de 8, 11 e 15 é 21,7%. Na Etiópia, imaginem que na Etiópia já se sabe qual é o índice de transtorno mental da infância e de adolescência. Lá, de 1 a 15 anos, quer dizer, vai da infância até a adolescência, 17,7%. Nos Estados Unidos, entre 1 e 15, também 21%. Na Índia, entre 1 e 16 anos, 12,8%. No Japão, entre 12 e 15 anos, 15%. E na Suíça, entre 1 e 15, 22,5%. Nós não temos isso contabilizado. Esse é o nosso problema. Então, vocês veem onde é que nós estamos. A gente precisa entender para saber onde a gente precisa atacar o nosso problema. Nós precisamos conhecer o nosso problema. Essa é a questão. A gente adota a política que a OMS manda, mas nós não estudamos o que nós temos para trabalhar melhor. Próximo. Bom, lá nos Estados Unidos, que eles pesquisam muito, 1 em cada 10 jovens sofre de transtorno mental com sérios prejuízos, né? Porém, menos de 5 recebe atendimento. Então, apesar de diagnosticarem, apesar de saberem, também não oferecem muito tratamento, né? E quais são as categorias mais importantes? Isso que é o pior. Olhem só, completamente sujeitos a controle. Olha o que está ali. Transtorno do desenvolvimento psicológico. Por quê? Porque tem uma dislexia. Dislexia é falar errado. Trocar letra. Isso traz um problema para a criança. A mídia também tem o poder de dar visibilidade aos serviços de saúde. Então, essa mesma menina que tinha acesso ao crack, ela teve também acesso ao CAPS.
E eu perguntei a ela, a primeira pergunta é, como você chegou aqui ao CAPS? Ah, eu fiquei sabendo, eu moro aqui na região e eu fiquei sabendo. Eu falei, você veio como? Eu vim sozinha, eu soube daqui. Então a mídia tem um grande impacto também para ofertar o que nós fazemos na saúde, o que é feito de boa qualidade. E a pergunta seguinte da jornalista foi, bom, mas por que você gosta daqui? O que você faz aqui? Ah, aqui eu tenho amigos. Ela falou isso, aqui eu me sinto em casa. Né? Então, CAPS como um lugar de inserção social. Eu fiquei muito feliz com essa entrevista, porque ela não falou de medicação, ela não falou exatamente de profissional de saúde, mas de um segundo lar, de um lar substituto. Então, a gente já está saindo de um discurso voltado para a medicalização, para um cuidado só específico da área da saúde ou saúde mental, mas também num aspecto de inserção psicossocial. No meio da entrevista, ela falou, vocês são jornalistas, você é psicóloga, eu também gostaria de trabalhar com isso, eu falo muito. Quer dizer, ali um espaço onde ela viu também uma possibilidade de inserção e de escuta para além da sua condição de dependente. Né? A provocação é em relação às comunidades terapêuticas também, que eu, em especial a nossa equipe, nós temos ido visitar várias comunidades terapêuticas e algumas realmente se assemelham a Auschwitz. Algumas têm cerca elétrica, têm sala forte nos dias de hoje e assumidamente acham que esse é o melhor tratamento. Enquanto a gente não mudar essa visão de que o usuário de droga tem que ser encarcerado, punido e marginalizado, vai ficar muito difícil mesmo dar conta dessa realidade. Mas existem exceções e em uma delas eu pedi emprego. Eu falei, eu gostaria de trabalhar aqui. Foi maravilhosa a experiência, a comunidade terapêutica se chama Lua Nova e nós vamos fazer uma parceria, estamos nos últimos momentos para fazer uma parceria com essa instituição. Ela poderia perfeitamente fazer parte do SUS, né? Mesmo que ela seja uma comunidade terapêutica, mas esse convênio vai permitir que ela seja. No edital da prefeitura, a gente coloca necessariamente a necessidade de uma equipe de saúde e de saúde mental. Então, todas as comunidades que a prefeitura, que a Secretaria Municipal de Saúde vai fazer convênio, parceria, elas necessariamente têm um médico psiquiatra, um médico clínico e toda a equipe de profissional de saúde mental. Então, isso foi uma condição e que muitas comunidades terapêuticas estão reclamando, porque elas falam, não, mas na RDC não é obrigatória a presença de equipe. Eu falei, sim, mas para fazer convênio com a Secretaria Municipal de Saúde, a gente lançou esse edital garantindo que, o que a gente regula? A gente regula serviços de saúde. Eu sou psicóloga, como é que eu vou regular um ex-usuário de drogas fazendo um grupo? Né? Como é que eu vou regular um trabalho chamado de laborterapia ou de leitura de Bíblia às 6 horas da manhã? Eu não posso regular isso. Eu posso regular um serviço de atenção em saúde mental ou em saúde. Então, nós estamos garantindo. Então, só para ser bem rápida, essa comunidade terapêutica, eu acho que todos que trabalham na saúde, com vistas à inserção social dessa população, deveria conhecer. É uma comunidade voltada a mulheres. Eu vi muitas meninas lá, adolescentes, que vieram da região da Cracolândia, que grávidas, com mais 5 filhos. E nessa comunidade, eu falei assim, nossa, mas aqui tem um quarto com 4 beliches, isso não pode, né? Ela falou, não, mas é um quarto com uma cama para a mãe e 4 beliches para os filhos. Então, é uma comunidade que acolhe os filhos. Então, se faz um resgate dessas moças com os próprios filhos, que geralmente ficam onde? Largados com os avós ou com amigos, e a mãe fica distante desses filhos. Então, as portas são completamente abertas, né? E a Raquel, que é a gerente, a coordenadora, ela fala assim, olha, se vocês quiserem sair, eu dou carona, porque é difícil o acesso. E ninguém quer sair. O problema dela, ela falou assim, olha, as pessoas não querem sair daqui.
Essa menina que eu citei, da Cracolândia, ela hoje trabalha nessa comunidade. Então, eles oferecem a possibilidade da pessoa prestar serviços para a comunidade. E a outra coisa muito interessante que nós vimos lá é que elas confeccionam tijolos. É um projeto de geração de renda para construir a própria moradia. Então, elas me mostraram as casas onde elas ficam, em terrenos que existem lá na Lua Nova. Então, simbolicamente, é a reconstrução de uma vida. Né? Meninas que estavam sem lar, sem família, sem trabalho, se reencontram agora numa comunidade terapêutica com um trabalho de inserção social. Então, esta comunidade, sim, nós fazemos questão de ser parceiros nossos do SUS. Né? E garantem o quê? A acessibilidade dos usuários, garantem o quê? A inserção social e garantem também o acompanhamento médico e de saúde mental. Né? Bom, a outra provocação foi em relação aos profissionais de saúde. Né? O doutor Lélio falou muito bem. Fica muito focalizado no usuário e na família dele. Ah, nós marcamos um grupo às 2h da tarde, a pessoa não compareceu, está vendo que família desestruturada. E aí depois culpabiliza-se o CAPS. Né? Eu acho que é super importante fazer um trabalho maciço mesmo, não só de capacitação em relação ao profissional de saúde, mas também de supervisão qualificada. Que se chama também de educação permanente. Nós temos um projeto do Ministério da Saúde que é de qualificação através de supervisão clínico-institucional. Nós sabemos que o contato com populações de vulnerabilidade e risco social, isto faz com que o profissional de saúde se sinta, em muitos momentos, extremamente identificados com a população que ele atende. O senhor falou também do PPCAM, né, que é um programa de proteção a crianças ameaçadas de morte, dos direitos humanos. Nós estamos recentemente fazendo um trabalho com eles, e eles nos dizem que às vezes acontece um fenômeno extremamente ambíguo naquele que cuida. Quando se identifica que aquela criança é ameaçada de morte, o profissional imediatamente ativa nele algo de defensivo em que ele também se coloca em situação de ameaça de morte. Quer dizer, aquele que deveria cuidar, proteger e amparar, muitas vezes se sente identificado com aquele que está em risco. Né? Eu trabalhei há 20 anos atrás em um hospital psiquiátrico em que as pessoas diziam, olha, você tem que sair daqui e deixar todo o material que você usa aqui. Quando você for para a sua casa, você entra pela parte de serviço, tira toda a sua roupa, desinfeta. Nada do que você usa aqui pode ser levado para a sua casa, numa espécie de medo de um contágio. Mas de um contágio do quê? Da loucura ou da vulnerabilidade que o outro se encontra. Né? Então, esses são mecanismos que acontecem, que acometem o profissional que deveria ser mais forte, né? E que acontece de um modo completamente inverso. Ele se sente vulnerável. Ora, a gente ouve no nosso cotidiano das práticas, e devem ter várias pessoas aqui, a gente ouve histórias que você fala, nossa, isso eu nem sei por onde começar. Histórias de algo que você fala, não, eu não fui preparada para isso, eu nunca ouvi, eu só ouvi isso em notícia de jornal. Então, é necessário só pensar que existem mecanismos de exclusão da clientela, mas não necessariamente por um mau cuidado, né? Mas por talvez uma falta de um cuidado maior a esse profissional de saúde. Né? Então, acho que foi muito bem colocada essa visão, não só focalizada no usuário, ou culpabilizando o usuário, mas responsabilizando o profissional de saúde. E toda a formação de uma rede de saúde, porque também o profissional de saúde não vai sobreviver sozinho. Né? O profissional de saúde precisa de uma rede, e principalmente para o enfrentamento da realidade de atenção ao álcool e drogas na infância e adolescente,
O que eu tenho visto, um diagnóstico da situação, desde que eu estou na secretaria em 2005, o que eu tenho visto é o seguinte: os CAPs fazem um excelente trabalho de rede social. Então, eles conversam com o ginásio de esportes, com a Secretaria da Educação, com ações na comunidade, com entidades religiosas, mas, às vezes, o vizinho de parede, que é o CAPs infantil, ele não conversa. Né? Então, precisa ter um trânsito mesmo de CAPs infantil e CAPs álcool e drogas conversarem. Às vezes, o nosso vizinho de parede, aquele que está mais próximo, é que a gente tem uma maior resistência. Então, porque o que se justifica num CAPs infantil? Bom, a gente não vai atender álcool e drogas porque é álcool e drogas, nós somos infantis, e aí no álcool e drogas é isso, nós somos álcool e drogas, não entendemos da problema. Então, todo um discurso que existe nas portarias ministeriais, eles podem servir perfeitamente para excluir, de um modo super refinado. Eu estou me baseando na portaria ministerial. Né? Este não é o perfil deste CAPs. Ora, com o encaminhamento responsabilizado, a gente não pode mais fazer isso. Quando se fala na portaria ministerial do encaminhamento responsabilizado, uma vez que eu disparei o encaminhamento, eu sou tão responsável por esse paciente quanto o lugar de destino. Então, ele sai de um lugar que ele é apenas encaminhado. Antigamente existia aquela folha de referência e contra-referência, ainda existe, né? Em que você passa o caso e nunca mais você vê. Agora, no encaminhamento responsabilizado, não. Você se implica no tratamento. Você liga, você faz a visita, os dois vão conversar. Existe também a estratégia de matriciamento, em que você conversa com as equipes de UBS, que não tem o psiquiatra, sobre questões de saúde mental. Por quê? Porque muitas das demandas que chegariam para a saúde mental ou para o psiquiatra não são demandas específicas de um profissional especializado. Né? Por exemplo, encaminha-se o paciente que chora. Ora, às vezes o clínico ouve um choro e imediatamente encaminha para o psiquiatra ou imediatamente medicaliza, como foi citado também, o excesso de medicalização do quê? Do sofrimento psíquico, que faria parte da nossa existência, sem necessariamente precisar encaminhar para um serviço especializado. Bom, se eu tiver tempo ainda, eu vou fazer rapidamente, porque eu me senti positivamente provocada. Então, vamos lá. Então, aí, acho que eu fiquei com a parte da ação, eu acho muito importante isso, de não ficar só nas portarias e na intenção e num lugar. Eu fiquei uma vez muito chateada com uma amiga que me disse assim, quer dizer, não era muito amiga para ter me dito isso, ela falou, você está num lugar onde é meio burocrático, né? Aí eu fiquei muito chateada com isso, porque se for só burocrático e teórico e não tiver uma ação, ele não serve para nada. Né? Então, eu fiquei com essa parte da ação que eu achei bem importante e eu queria destacar a palavra integrada. Porque sem uma ação intersecretarial integrada do poder público, a gente não vai conseguir avançar no enfrentamento da população em situação de risco e vulnerabilidade social na esfera da saúde, que se amplia muito mais. O que significa a clínica ampliada? É uma ação que se estende além da parte medicamentosa, clínica, psiquiátrica ou psicológica. Né? Ela vai... cidadania, se vocês forem ver nas portarias ministeriais do Ministério da Saúde, na Coordenação Geral da Saúde Mental, a palavra cidadania, resgate da cidadania, é assim a mais citada. Né? É interessante isso, porque se a gente fosse pensar nas portarias de antigamente, o que aparecia bastante era o quê? Remédio, medicalização, né? Termos ligados ao CID-10, né? As patologias, e agora a gente começa um trabalho de saúde mental pensando em quê? Direito à vida, cidadania e inserção social.
o que eu quero frisar? Que o problema de saúde mental, ele se tornou um problema dos direitos humanos. A gente não fala do paciente, né? A gente fala do cidadão. Enquanto a gente não conseguir tê-lo, concebê-lo como um cidadão de direitos, a gente não vai conseguir fazer essa ação integral, né? Então, a política ao dependente tem a ver com os dispositivos de saúde, de resgatar os vínculos, resgatar a cidadania, como eu já falei. A família como tendo uma participação muito importante, não pelo caráter punitivo ou de responsabilização dela, mas até para um resgate, muitas vezes, da história dessas crianças. Em todas as abordagens que são feitas pelos agentes comunitários para os encaminhamentos para as comunidades terapêuticas, não se perde este fio, esta mira de resgate à família de origem. Identificar as necessidades, inovar, qualificar, responsabilizar toda a rede. Eu acho que o mais importante disso é a formação da rede. Pode ir. Aí, falando de uma prevalência, né, de famílias em situação aí de risco e vulnerabilidade, uma população de rua de 79% nesta região central, o trabalho dos PSFs, do Programa de Saúde da Família Especial, contando com psicólogos, assistentes sociais e TOs, então profissionais qualificados para fazer essas abordagens nesses distritos administrativos da região central da cidade. Então, esse histórico da saúde, das equipes de saúde da família especial, tem um histórico que começa desde 2004, passando por 2005 tal, e 2007, e atualmente nós temos 27 equipes de saúde da família que fazem essas abordagens. Então, o que a Secretaria Municipal de Saúde está fazendo não é colocar todo mundo num veículo e internar. Nós temos equipes especializadas que fazem as abordagens. Essas abordagens são de que forma? Elas se aproximam dos adolescentes e das crianças e elas conversam. Às vezes conversam de outras coisas que não são da esfera da saúde ou da saúde mental. Ou às vezes elas chamam a atenção, puxa, você está com um dente aí quebrado, você não quer consertar o seu dente, você está com um machucado no braço, como é que foi isso? Você não quer ir lá no serviço de saúde, eu te acompanho, ou se você não for agora, eu venho amanhã. E aí depois se toca no assunto das drogas. Olha, vamos lá, eu vou com você, vamos conhecer o serviço. E assim, gradativamente, até ela ser avaliada por uma equipe de saúde mental e se ver a necessidade ou não clínica de uma internação. Aí um pouco da prevalência, mas aí de um modo total, não apenas de adolescente e adulto. Tá? Pode passar. A região central, acho que está pequeno aí para vocês verem, mas a gente tem a UBS Boracéia, a UBS Santa Cecília, a UBS República, que são centros aí responsáveis para o acolhimento dessas pessoas na esfera, e a UBS-CE, na esfera aí da saúde integral. Tá? Aí as duas AMAs, a implantação das duas AMAs, uma é 24 horas, atende as pessoas o dia todo, a AMA-CE, e a outra, a AMA Boracéia. Então, essas pessoas são levadas à AMA, e a essas AMAs, uma das duas, e lá uma equipe de saúde mental, ou um médico, atende, faz uma avaliação clínica sobre a necessidade ou não de internação, às vezes em hospital geral, porque a criança tem alguma problemática de saúde, ou o encaminhamento para ou hospitais ou comunidades terapêuticas, de acordo com a avaliação clínica. Aí, 3 UBSs, a UBS-CE, República e Boracéia, também participando dessas ações no centro da cidade. Pode passar. Aí, o CAPS Álcool e Drogas 3, dispondo de 3 leitos de acolhimento noturno,
que ficam responsáveis para o atendimento à crise. Então, pacientes que estão passando no CAPS e que necessitam de um atendimento que não exclui o atendimento em pronto-socorro, mas que atende o paciente num estado de desorganização em que a equipe do CAPS pode dar conta. E ele, às vezes, espera uma vaga numa internação em comunidade ou em hospital, ou, às vezes, só esse período em que ele fica lá já basta para que ele saia de uma crise, sendo medicado e com a equipe de saúde mental lá. E o CAPS infantil, que não tem esses leitos, mas que teria um trabalho também de ação integrada com o CAPS Álcool e Drogas da Sé. Próximo. Aí uma foto de uma comunidade terapêutica que fica em Cajamar, chamada Estância Primavera. Nós fizemos várias visitas a essa comunidade, principalmente para conhecer o projeto terapêutico deles. Tem piscina, é bonito e tal, mas como vocês trabalham? Não importa se é um hotel, 5 estrelas, nós queremos saber qual projeto terapêutico, se existe um projeto terapêutico individualizado para cada criança, adolescente e também adulto. Existem espaços separados para as crianças e adolescentes e para os adultos, e para os meninos e para as meninas. Então, nós estamos fazendo as visitas antes da contratação para garantir que exista um trabalho realmente técnico, né, sendo feito. Próximo. E aí a nossa retaguarda, a partir dos hospitais gerais e hospitais especializados, caso se necessite desses recursos, de um ponto de vista clínico, médico ou psiquiátrico. Né? Pode passar. Aí é o SAID, o Serviço de Atenção Integral ao Dependente. Vocês viram o nome, não é um hospital, não é um hospital psiquiátrico, é um serviço de atenção integral ao dependente químico, sendo que uma das categorias profissionais que existe lá nesse SAID é psicopedagogo e educador. Então tem todo um trabalho profissionalizante de resgate à educação que muitos desses adolescentes e crianças perderam, e não voltado exclusivamente para a medicação, a medicalização e para a dependência, mas para a reinserção. Um trabalho com a família, eles têm saídas, visitas fora, é um lugar de atendimento à crise. Por exemplo, a pessoa pode ficar neste equipamento e depois ser encaminhado para uma comunidade terapêutica que tem uma outra mira, seria um lugar mais aberto e aqui um lugar para atendimento a crises maiores. Tá? Aqui não dá para ver, mas a ideia de que toda a rede deva se responsabilizar. É um projeto que nasce para enfrentar a situação do centro da cidade, mas toda a rede deve se responsabilizar. Aqui um pouco da área da abrangência, como eu falei. Pode passar. Esses dados não estão completamente atualizados, mas são as abordagens, de um modo geral, feitas às populações de rua, né, de situação de rua, e não exclusivamente de adolescente e criança, mas só para ver o número de abordagens realizadas. Pode passar. Também um perfil mais geral das dependências. Pode passar. E o número de internações, mas também não é exclusivo de criança e adolescente, mas de um total aí de 190 pacientes apresentando patologias clínicas e álcool e drogas. Pode passar. Esse também já foi falado. Aí acho que eu vou até terminar com esse slide, só para vocês verem o fluxo, como é que é. Então, nós temos o programa de saúde da família, com as equipes de saúde da família que fazem abordagem na região. Nós contamos com um transporte especializado do SAMU e eles encaminham para a AMA, para o CRATOD, para a AMA-CE, para o CAPS, 24 horas álcool e drogas, o CAPS infantil, as UBSs e depois, a partir da avaliação médica, clínica, eles vão ser encaminhados ou para os hospitais gerais, ou para os hospitais psiquiátricos, ou para a SAID ou comunidades terapêuticas, ou também, depois disso, se garante o quê? A continuidade do tratamento nos, agora, 60 CAPs. A famosa centralidade na família. Você não enxergar o indivíduo como solto,
né? Mas ele é pertencente a uma família, seja ela extensa ou nuclear, mas como que é o nosso olhar, o olhar da assistência social para esta família. E como potencializar esta família para que ela consiga buscar os seus recursos para enfrentar as suas dificuldades. Pode seguir. Bem, a organização da assistência dentro do Sistema Único da Assistência é a proteção básica especial, dentro de unidades de referências que a gente chama de CRAS, que é a unidade de referência de proteção básica, e CREAS, de proteção especial. Dentro do CREAS, os níveis de complexidade média e alta, dentro da proteção especial. Uma gestão compartilhada, onde há cofinanciamento das 3 esferas de governo. Um conjunto de ações integradas com a rede socioassistencial, a famosa rede que a gente tanto fala, mas que de fato a gente tem dificuldade ainda de estar acessando, né, de estar se aproximando. Até porque, se a gente pensar enquanto instituições, né, o quanto que também é difícil a gente se aproximar. Né? Então, como que a gente lá, localmente, no território, a gente acha que vai ser mais simples? Às vezes não é. Né? E pensando, sim, na oferta de serviços, benefícios, programas e projetos. Pode seguir. Bem, a SEAD, Secretaria Estadual de Desenvolvimento, ela é, como Secretaria Estadual dentro do Sistema Único, dentro da Política Nacional, responsável pela formulação, coordenação, articulação, monitoramento e avaliação da política estadual de assistência social. Pode seguir. Nós temos um braço, pode ir para o outro, um braço dentro da secretaria, que são as DRADs, as Diretorias Regionais de Assistência e Desenvolvimento Social. Nós temos no Estado 26 divisões regionais. Elas são responsáveis pelo acompanhamento técnico de todos os municípios na área da assistência, pelo acompanhamento da aplicação dos recursos repassados pelo governo estadual e pelo governo federal, pelo monitoramento desses serviços e pelo assessoramento técnico desses serviços. Então, é neste braço do Estado que a gente acompanha todos os municípios do Estado na área da assistência. Pode seguir. Proteção básica, como eu já coloquei, é responsável pela prevenção de situações de risco, tá? Atendendo a situações de vulnerabilidade, pobreza, decorrente da pobreza, da privação ou fragilização de vínculos afetivos ou relacionais. Pode seguir. Na proteção básica também, o nosso grande esforço é para que a gente consiga fortalecer o vínculo comunitário. Tá? Bem, dentro da proteção especial, a gente tem as situações de contingência e de violação de direitos. Que isso aqui eu nem preciso estar falando para vocês, porque todo mundo aqui entende bem do assunto. Mas, principalmente, os serviços da assistência social são voltados para a questão do abandono, né? Abuso e exploração sexual, violência física, psicológica, negligência, cumprimento das medidas socioeducativas em meio aberto, situação de rua, trabalho infantil, entre outros. Este é o foco da proteção especial e este é o foco que a gente tem mais investido. Pode seguir. Pode seguir. Bem, quais são as formas de acesso à política da assistência social? A gente costuma dizer quais são as portas de entrada da política da assistência social. Nós temos o CRAS, dentro do território de vulnerabilidade, no seu município, aonde ele vai atender aquela comunidade, aquela família na proteção social básica. E a gente tem o CREAS, que é o centro especializado, que vai atender nas questões de violação de direitos ou de efetivação desses direitos. Tá bom? A forma de acesso é Ministério Público, Poder Judiciário, Conselho Tutelar, procura espontânea, busca ativa. Esse termo busca ativa é um termo mais usual
da saúde, e é um termo hoje usual da assistência também, que é você ir ao encontro daquela comunidade, daquela família, verificar quais são as suas necessidades e trazer essa família para os seus equipamentos, para os seus serviços, né? A gente tem no estado de São Paulo uma parceria boa das equipes que atendem família através da saúde, né, junto às equipes do CRAS. Essas equipes juntas é que têm feito essa busca ativa e têm demonstrado um bom resultado nesse trabalho. Tá? Então, essas são as duas portas de entrada da assistência, o CRAS e o CREAS. E os dois, eles referenciam a sua rede socioassistencial, ou seja, todos aqueles outros equipamentos, públicos ou privados dentro daquele território, são referenciados por esses dois equipamentos. Pode seguir. Bem, eu acho que essa é uma grande questão, né? O que é o CREAS? O que é esse equipamento de média complexidade? Tão difícil de se efetivar na política da assistência e tão difícil de se compreender o papel na política da assistência. Primeira coisa que tem sido um grande desafio para a gente na assistência social é que os municípios compreendam que ele é uma unidade pública estatal. Por que uma unidade pública estatal e não uma unidade privada? Né? Por que não uma ONG desenvolvendo um CREAS? Porque ele está ali para trabalhar a questão de violação de direitos, de resgate de direitos. E a gente, na política de assistência, a gente acredita fielmente que isso é um dever de Estado, é responsabilidade de Estado. Não pode ser passado para uma organização esta responsabilidade. A organização está ali para dar o apoio às outras ações necessárias para o desenvolvimento daquele indivíduo, mas na questão específica de violação de direitos, cabe ao Estado garantir esta manutenção. Tá? Ele foi instituído oficialmente pela ANOB a partir de 2005, como eu já falei, e ele coordena e opera a referência e contra-referência com a rede de serviços socioassistenciais. Ou seja, ele coordena e opera essa referência e contra-referência com os abrigos destinados à criança e adolescente ou aos serviços de atenção à população de rua, aos serviços de enfrentamento e etc. Tá bom? Oferece orientação e apoio especializado e continuados a indivíduos e famílias com direitos violados. Tem a família como foco da sua ação. E aí, quando a gente fala em família, a gente precisa começar a entender que a família não é a Dona Maria, né? Então, assim, é a senhora que vai lá no equipamento, que passa pelo atendimento e aquilo virou família, né? Ela é um indivíduo que faz parte de uma família, mas isso não é atendimento da família, né? E a gente precisa começar a avançar neste atendimento à família e que metodologia utilizar para atendimento desta família. Tá? Pode passar. Dentro do CREAS, nós temos 2 serviços que são prioritários, que são para desenvolvimento dentro do CREAS, que faz parte das ações mais importantes na questão da garantia desses direitos violados, que é a questão do menino em situação de violência sexual ou exploração sexual ou qualquer outro tipo de violência, né? Que são os programas de enfrentamento, como também a liberdade assistida e PSC. Tá? Então, meninos em situação de atendimento socioeducativo, de liberdade assistida ou PSC, o atendimento é prioritariamente dentro do CREAS. Tá? A composição da equipe do CREAS, hoje, assim como a saúde em relação aos CAPs, o nosso grande gargalo tem sido o RH, né? É aí que a gente tem tido dificuldade, a gente tem trabalhado com as equipes mínimas, exigido as equipes mínimas, mas sabendo que as mínimas não dão conta de um território tão vasto e de tantas outras necessidades daqueles serviços. Tá bom? Pode seguir.
Os serviços ofertados no CREAS, né? É o Serviço de Proteção Social Especial a Indivíduos e Famílias, de enfrentamento à violência, abuso e exploração, proteção social a adolescentes em cumprimento de medidas, medidas em meio aberto. E qual é a nossa ação? É acolhimento, é busca ativa, é diagnóstico, é plano de atendimento, é atendimento psicossocial e a articulação intersetorial. Pode seguir. A proteção social de alta complexidade, que são, apesar da nomenclatura um pouco diferente do que a gente costuma a utilizar na nossa vida, até por questões culturais, o que veio do internato, do abrigo. Hoje a gente fala de acolhimento institucional, a gente fala de acolhimento em repúblicas, a gente fala de serviços de famílias acolhedoras e atendimento a calamidades públicas e emergências. Pode seguir. Bem, os serviços devem afiançar o acolhimento e desenvolver a atenção especializada, reconstrução dos vínculos familiares e comunitários, conquista de maior grau de autonomia e independência, individual, familiar e social, reinserção familiar. Deve garantir a convivência familiar e comunitária dos seus usuários, sendo vedados práticas segregacionais e restritivas de liberdade, devendo estar adaptadas para receber usuários com deficiência. Isso falando dentro dos serviços de acolhimento. Pode seguir. Aqui é só para vocês terem uma ideia, né, do nosso gordo financiamento na área da assistência no Estado. Proteção básica em torno de 59 milhões, proteção especial em torno de 75 milhões, e assim como a saúde, também o nosso grande investimento é na proteção social especial. Não sei se pelos mesmos motivos, né? Mas na questão da proteção social especial, esse tem sido um investimento proposital, diagnosticado, porque é onde a gente tem a maior dificuldade nos atendimentos. Tem a maior restrição de equipamentos para estes atendimentos e estamos com uma política nova, com um sistema novo, onde a gente precisava estar implantando CREAS, financiando estes equipamentos. Pode seguir. Porque para vocês terem uma noção, panorama do Estado, quantos CRAS e quantos CREAS nós temos. Em 2008, nós tínhamos 622 CRAS no Estado, hoje nós estamos com 720 CRAS no Estado, com 941.840 atendidos. Pode seguir. CREAS, nós saímos em 2008 com 25.743 atendidos em 67 equipamentos. Hoje nós estamos com 111 equipamentos e 68.159 atendidos. Pode seguir. Bem, os marcos legais, né, as nossas diretrizes de atuação é embasado nos marcos legais, o ECA, a Política de Assistência, o Plano Nacional de Convivência Familiar e Comunitária, a Lei da Adoção e o Estatuto do Idoso. Pode seguir. E aí a gente chega na questão do tratamento, o atendimento à dependência química de crianças e adolescentes. E a gente achou importante estar trazendo aqui qual é o recorte da assistência desse atendimento, né? Até porque a gente também teve uma fase de financiamento de comunidades terapêuticas, até por não entender muito bem qual era o papel do Estado dentro disso, né? E qual era o papel da assistência dentro dessas comunidades terapêuticas. Esse financiamento a gente já não faz mais há aproximadamente 3 anos, mas a gente não impede que o município o faça, né? Porque a gente ainda não tem uma legislação que afirme o que é, de verdade, é saúde e o que da saúde, né? E qual que é a relação da saúde com a assistência dentro desse atendimento. É isso que a gente precisa estar amadurecendo e a gente precisa estar discutindo junto, né? Então, cabe à assistência o acolhimento inicial deste menino, desta menina, a identificação desta demanda, o encaminhamento à rede de tratamento da saúde, que também é um grande gargalo, principalmente no interior, né, com a ausência dos CAPs,
o atendimento e suporte à família durante e pós o tratamento, né? Então, essa família tem que estar sendo atendida dentro do seu território, dentro do CRAS, né? E o atendimento e suporte ao usuário sem atendimento ambulatorial e após tratamento, visando a sua reinserção familiar e comunitária. Tá? E essa discussão a gente tem tido muito por conta da questão das medidas socioeducativas, que provavelmente todos vocês saibam que a gente, no meio do ano passado, a gente fez a transição das medidas da Fundação Casa para a SEADES, na questão da coordenação, enquanto política maior, mas a execução por parte dos municípios, atendendo o princípio de descentralização. Pode seguir. Bem, e aí eu coloco para vocês quais são os nossos desafios, né? Que na verdade não são mais de 2010, são no decorrer, né? 2010, 2011, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode conseguir esse ano ainda, outras com certeza não vamos conseguir, fique para o próximo ou para o próximo, né? Mas eu acho que é importante que vocês tenham a clareza do que a SEADES tem se proposto a estar trabalhando nesses próximos anos, de acordo com o nosso plano estadual. Tá? É o cofinanciamento de CREAs e serviços de medidas, né? Porque hoje a gente cofinancia em torno de 70 CREAs no estado e a gente já tem mais de 100. Né? E a gente precisa de um aumento de dotação orçamentária para que a gente consiga financiar a sua totalidade. Serviços de medidas socioeducativas nós cofinanciamos, né, a partir do 8º atendimento. E a gente precisa ter um olhar diferenciado para esses municípios que têm de 1 a 7 atendimentos. Para implantar um equipamento dessa complexidade, mas que, junto com outros da sua região, se faz necessário a implantação de um CREAS regionalizado, que atenda principalmente os serviços de medidas e serviços de enfrentamento ao abuso e exploração sexual. Parâmetros e padrões para os serviços socioassistenciais. O que é isso? Né? É a assistência olhar para dentro e definir o que ela quer, com qual qualidade ela quer dos serviços que ela financia, do serviço que ela se propõe a desenvolver. Né? E até para a gente ter uma avaliação. A assistência social não tem muitos indicadores, né, precisos de avaliação, diferente da saúde. A gente trabalha com contingências muito mais subjetivas do que efetivamente objetivas. Então, a gente precisa realmente parar, pensar qual é o parâmetro que eu quero para esses serviços e qual é o padrão de atendimento que eu quero, para que, de fato, a gente tenha como avaliar a efetividade desses serviços. O que de fato, este investimento está trazendo de retorno à sociedade, né? Está trazendo de melhoria na condição de vida desses usuários, né? Está fazendo, de fato, que essa criança e que esse adolescente tenha um atendimento digno e seja um sujeito de direitos. Tá? Capacitação do CREAS, né, que são centros de referência. Nós temos 111 no estado e a gente precisa focar nesta capacitação desses equipamentos e dessas equipes de trabalho, principalmente no atendimento às medidas socioeducativas e no atendimento ao enfrentamento e abusos, exploração sexual, com foco no desenvolvimento dos seus planos de ação para enfrentamento dessas questões nos seus municípios. Pode seguir. E, por fim, a gente acredita que uma boa gestão da assistência social traz a necessidade de melhoria na qualidade dos serviços. Eu agradeço, tenham um bom dia e uma boa tarde. Senhoras e senhores, dentro de poucos instantes nós faremos uma pausa para o almoço e retornaremos às 14 horas com um ciclo de oficinas. Vocês receberam as informações, elas constam dessa programação que todos os senhores têm. Serão 3 oficinas, todas elas acontecerão no Fórum João Mendes, esse prédio atrás deste Palácio da Justiça. Então, no 17º andar do João Mendes, 3 oficinas.
A primeira delas, da área jurídica, com coordenação do Dr. Eduardo Rezende Melo, juiz de direito da Coordenadoria da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça. Essa ocorrerá no salão da plenária do 17º andar. A oficina da área médica, com coordenação da doutora Luiz Emir Volney Carvalho Lago, médica psiquiatra, diretora do Centro de Referência de Álcool, Tabaco e Outras Drogas da Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo. Esta oficina ocorrerá na sala 1711, também do 17º andar, lá do João Mendes. E a oficina da área social, com a coordenação da doutora Ana Cristina Amaral Marcondes de Moura, que é diretora do Núcleo de Apoio Profissional de Serviço Social e de Psicologia do Tribunal de Justiça. Essa oficina acontecerá na sala 1715. Os senhores podem escolher qualquer uma das 3 oficinas e depois, às 16 horas, nós voltamos a nos encontrar nesse plenário para os debates e encaminhamentos finais, que serão coordenados pelo Dr. Daniel Isler, que também é juiz da Coordenadoria da Infância e da Juventude desse tribunal. Senhoras e senhores, retoma a palavra então o desembargador Antônio Carlos Malheiros, coordenador da Infância e Juventude do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Eu quero inicialmente cumprimentar o Lélio, a Luiz Emir, a Tereza Cristina e a Tânia Cristina pelo brilhantismo das suas manifestações, né? Pensando grande da maneira que vocês pensam, né? Que vocês entendem deste assunto, é que nós vamos conseguir caminhar um pouco, né? Ou muito, se as estruturas todas permitirem, para que a gente possa dar uma vida melhor nesta área da saúde mental para as nossas crianças e os nossos adolescentes. Eu vou precisar muito de vocês todos nesta missão tão fácil, não é? Que o CNJ né? Estava lá no CNJ. Dizem que soldado que está no quartel quer marchar, né? Estava lá no CNJ e o corregedor, Dr. Dip, falou: olha, tem um favorzinho que eu queria te pedir. Pois não, Dr. Dip. Olha, eu queria que você organizasse uma campanha nacional. Então eu falei: tranquilo, isso a gente resolve de hoje para amanhã. Então eu preciso muito de vocês. Eu não posso terminar sem notar que está aqui conosco o Flávio Fraceto, que é esse defensor público extraordinário. Ontem eu estava lá no prêmio Justiça para Todos, né? Que é concedido pela ouvidoria da Defensoria Pública aos defensores públicos que mais se destacam. Eu estava lembrando de você, Flávio, eu acho que você devia ganhar esse prêmio de meia hora. Tá? Então, eu vou agora, eu tenho um compromisso aí agora na sala de imprensa, eu vou procurar, Daniel, está no final, hoje à tarde eu vou lá para os SEDES, né? Tem também aquele evento do Adalberto, né? Tudo hoje, né? Tem aquele evento do Adalberto sobre adoção e no final da tarde eu vou procurar voltar. E agora eu vou lá para a sala de imprensa, eu gostaria que você, desde logo, assumisse aqui para coordenar essa parte de debates. Então, até mais tarde. Obrigado.